Olá a todos, este é o segundo vídeo que eu gravo a respeito da Bíblia Judaica Completa. Você que não assistiu o primeiro vídeo, clique no link embaixo, porque lá está também o link da loja, onde eu encontrei a Bíblia Judaica Completa com preço bem mais acessível. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ativa as notificações no sininho aqui embaixo. Também estarei gravando mais vídeos sobre a Bíblia Judaica e mais vídeos sobre a Palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero dizer aqui da Bíblia Judaica é que o autor David Stem manteve o original dos nomes dos livros, por exemplo, Levítico, Vaikra. Também no Novo Testamento, João e Yohanan, também Mateus, Matite, Tiago, tá bom? E também tem, o interessante é que ela não tem a epígrafe, ela é direta. Você vai lendo o capítulo inteiro, não tem epígrafe. Muitas vezes as epígrafes não estão de acordo com o contexto. Então, é uma Bíblia fácil de ler, fácil de se entender, fácil de compreender. E eu quero dizer aqui alguns versículos, alguns pontos importantes, uns significados que ela deixou bem mais claro. É claro que a João Ferreira de Almeida, que eu estou aqui para ler nela e ler nessa, a João Ferreira de Almeida tem o mesmo significado, mas a Bíblia Judaica, alguns pontos, ela colocou outro significado mais fácil de se entender. Em primeiro lugar, o primeiro versículo é Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 22, que diz assim: com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é. O importante aqui é este verbo deitar. Eu já gravei um vídeo falando sobre este verbo deitar. Você que não assistiu, clique no link aqui embaixo que eu vou estar deixando no outro vídeo que fala sobre a Bíblia Graça sobre Graça, que eles adulteraram o texto de Levítico, versículo 22 do capítulo de número 18. Este verbo deitar é o verbo shakar no original. E toda vez que você encontrar este verbo deitar, shakar, esse verbo shakar, ele está proibindo relações sexuais. Tudo bem? Então, aqui na Bíblia Judaica, o autor colocou: não se relacione sexualmente com um homem como se fosse mulher, isso é uma abominação. Aqui ele já foi direto ao ponto: não se relacione sexualmente. Por que que é interessante? O interessante aqui é que já traz logo o significado para ninguém te enganar, para ninguém adulterar o texto e você ser enganado, né? Então, outra parte importante que eu quero deixar para vocês é no livro do profeta Isaías, capítulo de número 8, que diz: disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Ras-Bas. Tá? Eu não sei pronunciar o hebraico direito, mas é mais ou menos isto. Eu quero que você fixa, toma um grande volume, fixa aí o grande volume e escreve nele em estilo de homem. Versículo 1 e o versículo 3, fui ter com a profetisa. O interessante aqui é que são os mesmos significados, né? Mas a Bíblia Judaica, ela vai trazer ao ponto, direto ao ponto. A Bíblia Judaica vai dizer: pegue uma tábua grande e escreva nela em letras fáceis de ler. Maer Shalal Has-Bas. O espólio se apressa, a presa corre veloz. E no versículo 3 vai dizer o seguinte:
Então mantive relações sexuais com minha esposa. Ela engravidou e deu à luz um filho. E Adonai disse-me, dele o nome de Maher Shalal Hashbaz. Então, o interessante aqui é que um grande volume, a Bíblia judaica já traduziu como uma tábua grande. Dá para entender melhor. E letras de homens, ela colocou, escreva nela em letras fáceis de ler. E no lugar de fui ter com a profetisa, então mantive relações sexuais. Isso é um ponto, parece que não traz nenhuma diferença, mas traz uma diferença sim, porque muitas vezes tem muita gente que não entende, assim como eu, e quando depara com este versículo aqui, você já vai entender, vai colocar o significado para entender, já abre mais a mente e muito melhor para se ler. Também eu quero falar sobre Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo de número 12, versículo de número 17. A João Ferreira de Almeida, como deu para vocês perceberem, eu estava lendo na João Ferreira de Almeida e depois na Bíblia Judaica Completa, para ver algumas diferenças. O versículo 17 da João Ferreira de Almeida diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Na Bíblia Judaica Completa, vai dizer assim, versículo 17: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. A parte interessante, que eles manteve o nome original de Jesus Cristo, que no hebraico se pronuncia Yeshua. E tem um versículo 18, que há muitas Bíblias não tem. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Algumas Bíblias falta o versículo de número 18. Algumas Bíblias falta esta parte. E aqui, na Bíblia Judaica Completa, eles colocaram este versículo que falta. Se sua Bíblia não tem este versículo 18, coloca aí. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Algumas Bíblias não tem, como a João Ferreira de Almeida, né? Você vai falar, não, mas fala no versículo 13. Não, mas no versículo 13 também fala, né? Mas falta o versículo 18. No versículo 13 vai dizer, no capítulo 13 vai dizer, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, está faltando o versículo de número 18. Muito bem? Você que não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque eu vou estar falando mais sobre a Bíblia Judaica Completa. Vou estar falando alguns pontos fracos, alguns pontos negativos, né? Porque você vai ver em toda a Bíblia pontos positivos e pontos negativos. Mas por que tem ponto negativo? A Bíblia fala, a palavra de Deus falha? Não. A palavra de Deus não falha. A Bíblia é infalível. A palavra de Deus, ela nunca falha. Porque o que Deus revelou para os seus profetas, o que Deus revelou para os autores da Bíblia, que na realidade não eram autores, é escritores, porque o autor é o Espírito Santo, né? Os escritores da Bíblia, aqueles que escreveram, foram inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que Deus deixou para os escritores inspirados, a palavra de Deus é real. Mas muitas vezes os copistas falham, erro de copistas, erro de homens, né? Os homens, eles são falhos, né? Então, que nem eu estava comentando com um judeu, ele disse que estava conversando com um rabino, e o rabino disse que até na Torá às vezes tem algum erro de escrita, né? Então isso é para nós perceber que Deus permitiu, por quê? Para nós estarmos buscando mais, para nós estarmos cavando a palavra de Deus, buscando ao Senhor a cada vez mais para nos revelar, porque nós vivemos num país que, graças a Deus, nós podemos andar com a Bíblia, nós podemos falar da palavra do Senhor. Tem país por aí que não pode usar a Bíblia. Então nós estamos num país que temos a palavra de Deus e muitos não querem